Olá, meus amores, Shirley mais uma vez aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo de história, ok? Mas antes da gente dar início, gostaria de saber como vocês estão. Tá todo mundo legal? Todo mundo bem? Coisa boa! No nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre serviços públicos, certo? Nosso terceiro capítulo vai falar sobre isso. Já convido você a pegar o seu livrinho e colocar na página 240, vamos lá? Olha só. Logo aí de início, a gente consegue fazer a visualização da imagem de abertura do nosso novo capítulo. E nesse novo capítulo, a gente vai conhecer alguns serviços públicos, certo? Que são importantes para uma cidade, tá? Como a tia Eli já falou, a imagem de abertura vai tratar-se aí de uma cidade, tá? Na qual se pode ver a representação de vários serviços públicos. Como, por exemplo, a ambulância e o hospital, eles vão trazer a representação do serviço de saúde, certo? O parque e a quadra de esporte vão representar o quê? O lazer. A escola e a faculdade representam o quê? O sistema de educação. O caminhão do lixo representa o quê? O saneamento, certo? E também, gente, esses serviços, eles podem ser oferecidos pela iniciativa privada também, mas que é dever da União, dos estados e também dos municípios oferecê-lo a todos os cidadãos, certo? Esses serviços aí. Dando continuidade, vem o Conversa Vem, que as páginas de abertura vão mostrar, certo, algumas imagens, certo, alguns serviços públicos que são frequentes em uma cidade. Nas linhas abaixo, você vai escrever o nome desses serviços públicos que você pôde identificar, certo, na imagem de abertura. Você vai fazer uma nova visualização e vai escrever a sua resposta. Então, vem a perguntinha. O que são os serviços públicos, certo? Os serviços públicos, eles são aqueles serviços que são fornecidos pelos governos, certo, para toda a população. E entre esses serviços estão o fornecimento de água, a coleta de lixo, educação, segurança, assistência médica, iluminação pública e também o tratamento de esgoto. A coleta de lixo é feita pelos funcionários responsáveis, tá? Pela limpeza das vias públicas. A limpeza e varredura das ruas, calçadas e bueiros vão ser feitas pelos garis. A questão também do serviço público é manter em funcionamento a iluminação, a boa iluminação das cidades. Construir e manter também em condições de funcionamento os postos de saúde e os hospitais públicos. Construir e manter em funcionamento as creches, as escolas e também bibliotecas públicas. Fazendo assim também a pavimentação das ruas, cuidar do saneamento básico da cidade, manter em perfeito funcionamento a estação de tratamento de água, certo? E de esgoto. Manter também, construir praças e também os parques, mantendo eles em boas condições, cuidando também da beleza da cidade, da beleza física, como por exemplo, a questão da arborização, dos jardins, as pinturas de ruas, não é verdade? As faixas de pedestres, os banquinhos da praça, deixando todos bonitos, de bom uso, para a população. Passando mais um pouquinho abaixo, a gente consegue ver aqui o Vale a Pena Conhecer, que vai falar sobre um livro. E o nome desse livro é 50 Coisas Simples que as Crianças Podem Fazer para Salvar a Terra, tá? Por quê? Falar de serviços públicos é também falar de sustentabilidade e cidadania. Podemos estudar que os governos municipais, estaduais e federais, eles são responsáveis pelos serviços públicos. Contudo, os cidadãos também precisam fazer a sua parte, não é verdade? Descubra como ler o livro 50 Coisas Simples que as Crianças Podem Fazer para Salvar a Terra. Tá? Você pode estar fazendo aí essa procura, tá, na internet, que você vai encontrar. Vamos aqui falar sobre um serviço público, que é a questão da educação. Tá? Atualmente, quase todas as cidades, elas possuem escolas, não é verdade? E a maioria dos países consideram a educação como algo obrigatório às crianças. A escola, ela é um local destinado ao ensino e à aprendizagem de alunos sobre a orientação de quem?
Dos professores, não é verdade? Então, a questão da oferta de educação básica é uma obrigação do governo. A educação básica, ela deve atender de forma gratuita, certo? Desde crianças de 4 anos até adolescentes de 17 anos. E essa determinação, ela engloba os segmentos de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Existem escolas públicas e particulares, tá? As escolas públicas, elas são oferecidas gratuitamente pelos governos municipal, estadual e também federal. Ok, gente? Escolas no passado. As primeiras escolas brasileiras, elas foram criadas pelos padres jesuítas, né, por volta de 1550. A gente pôde ver isso logo lá no início do nosso livro 1, certo? E mais tarde, no período de 1827, o imperador Dom Pedro I, ele determinou a criação de escolas em todos os vilarejos e em todas as cidades. E antes dessa determinação, somente as pessoas mais ricas podiam estudar. E geralmente apenas os meninos estudavam. Olha aí. E no fim do século XIX, aliás, no século XIX, que foi entre o período de 1801 a 1900, as escolas passaram a ser gerenciadas pelo governo. E aos poucos, né, tornaram-se acessíveis a toda a população, dando essa oportunidade a todos. Como se pode perceber, as escolas também têm uma história. Provavelmente, a escola em que você estuda passou por várias modificações ao longo do tempo, não é verdade? Até se tornar o que ela é hoje. Provas disso, né, a gente pode ver na nossa agendinha que a gente está utilizando esse ano, como vocês bem sabem, né? No ano de 2020, esse na qual a gente está, a escola, né, o Colégio Espaço Livre, completou 20 anos de existência. Olha aí, e nas páginas da agenda de vocês, de cada mês, vocês vão conseguir visualizar, certo? Algumas imagens de como era a escola antigamente, a evolução até ela estar como está, né, hoje. Até ela ficar da forma como ela está hoje, certo, gente? Então, a gente pode ver aí a evolução, né, do que a nossa escola passou. E no nosso livro anterior, quero também chamar a atenção de vocês, o quê? A gente estudou, né, a questão dos estudos relacionados aos povos indígenas. E atualmente, gente, olha aí que bacana, as aldeias desses povos indígenas, certo? Possuem escolas, sim. E existem mais de 2.000, certo? Escolas indígenas espalhadas por todo o Brasil. Olha aí que interessante, não é verdade? Passando mais um pouquinho abaixo, a gente consegue visualizar aqui o Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 1856. E esse colégio ele foi fundado em 1837 e existe até hoje, certo, gente? Muito legal, não é verdade? Dando continuidade, vemos aqui a atividade mão na massa, que vem falando o quê? Observe o gráfico a seguir. Temos aqui o gráfico que está falando, certo, sobre o número de crianças matriculadas em escolas públicas de Canto do Buriti, que fica no Piauí. Aqui a gente tem, certo, o gráfico, e onde está localizado aqui a cor azul, está dizendo que são o modelo de educação infantil, tá? E na cor laranja está dizendo que é o modelo de ensino fundamental. Então, a gente consegue identificar aqui que os níveis, né, da educação infantil e do fundamental, eles estão bem variáveis, não é verdade? Aqui a gente vai fazer o que a questão está pedindo. Na letra A, identifique o título do gráfico e escreva a seguir. Qual é o título do nosso gráfico? Esse daqui, gente, ó, que está logo no início do nosso quadro, certo? A visualização aqui não está muito boa, mas você pode acompanhar no seu livrinho. Você vai ver bem direitinho aí, tá? E qual é o título?
Olha só o título. Certo? Então, o título é Número de crianças matriculadas em escolas públicas de Canto de Buriti, certo? Na cidade de Piauí, tá bom? No estado de Piauí. Letra B. Em qual ano houve o maior número de matrículas? A gente consegue visualizar aí. Foi no ano de 2007. Olha aqui, educação infantil e ensino fundamental. Ou foi no ano de 2017? Educação infantil e ensino fundamental. Qual foi o ano que teve maior, índice de matrículas? Sim, foi o ano de 2007. Aí você coloca aí. Ok? Letra C. Escreva o número de crianças que foram matriculadas na educação infantil em 2017. A gente consegue fazer a visualização aqui, não é? Ó? Que foi no total de 500, certo? Você vai colocar aí, ó, 500. Letra D. Escreva o número aproximado de crianças que foram, certo, matriculadas no ensino fundamental em 2007. A gente consegue visualizar aqui, tá? Que vai estar entre 4.500 a 4.800. Por conta que não há como a gente afirmar o número exato, pois a linha do gráfico ela está um pouco acima de 4.500. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Entre 4.500 a 4.800. Vamos lá? Ficando assim, ó. Ok? Então, a nossa atividade foi resolvida, realizada aí com sucesso. Dando continuidade, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a saúde. A saúde, a oferta de serviços de saúde, a construção e a manutenção de hospitais também fazem parte dos serviços públicos, certo? Que o governo deve oferecer à população. No Brasil, com a criação das escolas, também houve a criação dos primeiros hospitais, está relacionada à história da Igreja Católica, que foi responsável pela fundação da Santa Casa de Misericórdia na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. Na atualidade, existem hospitais públicos que atendem a toda a população. E ainda está em funcionamento, certo? A Santa Casa. Vemos aqui o lazer. Você sabe o que significa a palavra lazer? Sim, é quando a gente dedica um tempo para realizar atividades de diversão ou aquelas atividades que não requer tanta agilidade e tal, é mais para um descanso, não é?
E o direito ao lazer, ele é garantido pela Constituição brasileira. Por essa razão, né, os governantes têm o dever de manter os locais públicos onde toda a população possa ter o seu lazer. E esses espaços, eles podem ser, certo? Parques, praças e ruas que são fechadas nos finais de semana para que os seus moradores possam passear. E nesse espaço é possível realizar, né, atividades esportivas e também brincadeiras. O lazer ele vai auxiliar no bem-estar e também na qualidade de vida da pessoa, ou seja, né, promovendo a dignidade da pessoa humana. Mais um pouquinho abaixo, a gente tem aqui outra atividade mão na massa. Só que essa atividade vocês irão realizar com a ajuda dos pais de vocês, tá? Dos responsáveis aí, porque são respostas pessoais. Que existem muitas formas de lazer, numere de 1 a 9 suas atividades de lazer favorita. Considere um 1 para a sua atividade preferida e o 9 para aquela atividade que você menos gosta. Então, aqui a gente tem algumas opções e você irá fazer essa marcação, tá bom? Dando continuidade aqui sobre o teatro. Aí vem aquela perguntinha, você já foi a um teatro? Se sim, o que foi que você achou do teatro? Você chegou a assistir algum espetáculo, alguma peça? Aí vem a perguntinha novamente, né? Você gosta mais de peças divertidas, assustadoras ou dramáticas? Legal, você pode estar compartilhando, certo, a sua experiência aí com a Tia Eli, certo? Gravando um pequeno vídeo, né? Contando qual foi a sua experiência no teatro. E aqui, né, a gente consegue ver o quê? Que você sabia que o teatro é uma das formas de lazer mais antiga? É sim. O teatro é a arte de imitar e interpretar, certo? Na Grécia Antiga, o teatro era bastante popular. Havia locais específicos para as apresentações teatrais, chamados de teatro-arena, como mostra aqui, certo? A imagem abaixo. Então, nos teatros de arena, de qualquer lugar, da arquibancada, era possível ter uma boa visão dos atores, né, do que estava acontecendo. Com os gregos, o teatro ele se espalhou pelo mundo e cada sociedade deu o seu toque particular. Na Idade Média, gente, o teatro ele ganhou um tom bastante religioso. Porém, havia, né, as comédias bufas, que isto é uma peça que tratava de temas políticos e sociais, utilizando, né, a farsa e também a ironia. No Renascimento, já em outra fase, os teatros eles eram muito populares, sendo representados assim nas ruas, com textos bem improvisados e também sem a questão do luxo, né, nas roupas e também nos cenários. E um principal ícone do teatro renascentista foi o poeta e escritor inglês William Shakespeare, certo? E suas obras mais famosas são quais? Romeu e Julieta, certo? E também Hamlet, certo? E também entre outras. Mais tarde, entre os séculos 17 e 18, a Europa ela passou por várias revoluções e o teatro se preocupou em denunciar desigualdades, certo? Que ocorria, as desigualdades sociais e também o abuso dos governos, certo? Dos governantes. No Brasil, os primeiros teatros, eles foram construídos há 200 anos. O Real Teatro São João, ele foi o pioneiro, que é aqui, ó, como está mostrando essa imagem aqui. E ele foi construído em 1813 e assim passou por várias reformas. E atualmente o local ele é ocupado pelo Teatro João Caetano. Em um teatro são realizadas, né, encenações artísticas como a comédia, os dramas e também os musicais. E mesmo com a invenção do cinema e da televisão, nenhum deles conseguiu substituir, né, o teatro, onde existe uma interação direta entre os atores e o público, não é verdade? Mais um pouquinho abaixo tem um Aprender Brincando, na qual você vai montar o quebra-cabeça que está na página 35 do material de apoio para conhecer o Teatro João Caetano, tá bom? Você vai fazer esse recorte do quebra-cabeça, vai montar ele.
montar ele, certo? E você vai tirar uma foto e me mandar como ficou o seu teatro, certo? Então, meus amores, a aula a gente finaliza aqui. Tia, ele manda, ó, um beijão e até a próxima aula. Tchau!